Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, muitas notícias aí, uma baita notícia aí para nós torcedores vascaínos. De acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, 4 jogadores titulares podem deixar o Vasco, hein? Também vamos falar aqui do Romário detonando a situação do Vasco aí no Campeonato Brasileiro e também internamente. E também vamos falar aí do Campeonato Carioca, né? O Campeonato Brasileiro nem acabou, mas o Vasco já tem uma data definida para a sua estreia aí no Cariocão. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais, muito fácil, só clicar embaixo aí se você é novo, dá essa força para o nosso canal continuar crescendo, mesmo nessa péssima fase do Vasco. Queria agradecer mais uma vez, como todos os vídeos eu faço. É minha obrigação agradecer a cada um de vocês aí que sempre está aqui assistindo nossos vídeos. Muito obrigado mesmo. Também ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal. Pessoal, o Campeonato Brasileiro ainda não acabou, o Vasco não sabe se irá disputar a Série B ou se vai permanecer na Série A para a próxima temporada, mas fato é de que o Campeonato Carioca já está tendo uma decisão e o Vasco poderá entrar em campo aí a partir do dia 3 ou dia 4 de março, pessoal, muito pouco tempo aí após o término do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ter mais ou menos um pouco mais de uma semana para tentar montar o elenco para a próxima temporada, já para a estreia do Cariocão. Eu não acredito que o Vasco deverá colocar um time totalmente de garotos, né? Eu acho que vai continuar com alguns desses jogadores aí, mesmo se cair para a segunda divisão, vai permanecer alguns jogadores. Eu não acredito que vai ter uma barca gigantesca assim no Vasco, até porque o Vasco tem contrato com muitos jogadores e vai ter que pagar rescisão de jogador, não sei que faça uma rescisão amigável, o que é muito difícil, né? A gente já viu isso acontecer em vários clubes, que quando um time cai para a segunda divisão, muitos jogadores não aceitam a rescisão amigável e colocam o clube na justiça, né? Eu acredito que isso irá acontecer com o Vasco se cair para a segunda divisão. Fato é de que esses jogadores já estão entregues, né, pessoal? A gente já viu isso aí nos últimos jogos, só não acredita quem não quer ver, porque o torcedor ainda acredita. O Vasco ainda tem chances matemáticas de se livrar do rebaixamento, grande chance, só torcer pro empate do Bahia e vencer os 2 jogos, ainda tem chances, né, cara? A gente sabe que moralmente o Vasco não tem chance nenhuma pelo futebol apresentado, mas matematicamente tem chance. Mas os jogadores não entenderam que o time ainda pode se salvar do rebaixamento e não estão lutando, não estão jogando absolutamente nada. A permanência na Série A parece cada vez muito mais distante de ficar no Vasco. E com certeza o Vasco aí para a próxima temporada deve fazer um limpa, mas eu acredito realmente que não vai ter uma caça às bruxas, todos os jogadores vão embora. A gente vai falar já já de alguns jogadores que podem já deixar o Vasco, hein, pessoal? A barca já está começando lá no Vasco e pode ser que tenhamos aí novidades ainda nessa semana. Voltando aqui no Campeonato Carioca, a transmissão será feita pela Record e também vai ter aí uma espécie de pay-per-view que as empresas aí que distribuem TV a cabo vão passar aí os jogos, né? No caso da Sky, Net, claro, você vai ter que pagar um pacote de cerca de R$ 149 para adquirir todo o Campeonato Carioca e acompanhar aí os jogos do Vascão. A Globo não tem direito mais do Campeonato Carioca, o SBT também não comprou e os clubes, 3 clubes já grandes do Rio de Janeiro já fecharam com a Record e o Vasco está entre eles. Possivelmente vamos ter o Campeonato Carioca aí todo transmitido pela Record e por esse pay-per-view que você vai ter que desembolsar a grana. Acho que o Vasco não vai arrecadar muito dinheiro com isso não, porque se tiver na segunda divisão, o interesse vai ser bem pequeno do torcedor vascaíno aí por essa competição. Bom, e por falar aí em barca, em permanência de jogadores, né, como a gente vinha falando aqui nesse assunto do Campeonato Carioca, o Vasco pretende sim mandar embora alguns jogadores e já teria notícias que pode afastar essa semana 4 jogadores titulares. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Leandro Castan, capitão do time, El Gil e Carlinhos, todos podem dar adeus ao Vasco aí no mais breve possível. Eles podem até mesmo ficar de fora das últimas rodadas do Vasco aí, sendo meio que preservados, que estão aí a um passo de deixar o Vasco e terem seus contratos rescindidos. Fernando Miguel vem tomando o gol facilmente, né? Só chutar que a bola entra. Leandro Castan, bastante criticado durante a temporada, se bem que agora no final ele tá dando meio que o sangue, mas aquela entrevista dele jogando a toalha contra o Fortaleza, aquilo ali eu acho que foi demais. Eu acho que não era o momento dele falar aquilo, aquelas coisas que ele disse no final do jogo, e aquilo ali meio que deixou desanimado todo o torcedor vascaíno e também principalmente os jogadores, já que ele é o líder da equipe e não deveria ter falado aquilo, né? Com certeza isso
atrapalhe muito. A gente já tá vendo o Vasco entregue, já viu nesse próximo jogo aí contra o Fortaleza e no jogo contra o Internacional. Os outros dois jogadores, tanto o Léo Gil quanto o Carlinhos, vão ser dispensados devido àquele lance bizarro contra o Internacional, que eles ficaram somente olhando o jogador do Inter fazer o gol, principalmente o Léo Gil, que era o que estava mais próximo ali de tentar dar combate no Thiago Galhardo. Ele ficou parado como uma estátua lá do Romário, vendo o lance, vendo o Thiago Galhardo fazer o gol, o segundo gol do Internacional. Bem complicado, e a gente ouve de jogador quando é apresentado que aqui não vai faltar luta, que aqui a gente vai dar a vida pelo Vasco, aqui a gente tem raça, que isso, que aquilo, e dentro do campo a gente não vê isso, o time caindo para a segunda divisão e os caras assistindo de camarote dentro do campo o Internacional fazer o gol. É complicado, eu concordo totalmente com a rescisão de todos esses jogadores. Eu colocaria mais jogadores nesse bolo, jogadores que não têm mais a capacidade nenhuma de vestir a camisa do Vasco, jogadores que não vêm sendo utilizados mais, como o Heller, como o Marco Júnior, entre outros nomes aí que podem estar nessa barca do Vasco. O Vasco obviamente não deverá mandar embora os jogadores da base, né? Talvez poderá emprestar eles, né? Como fez com o Caio Magno, que já emprestou pro Botafogo. Possivelmente o Thiago Reis pode também sair fora do Vasco, entre outros nomes que podem ser emprestados. Mas os mais experientes, que já tem um pouco mais de rodagem, tipo como o Andrei, que na minha opinião poderia também ser emprestado, porque é muito fraco, vai continuar aí no Vasco, na minha opinião. Eu acho que esses jogadores deverão permanecer aí na Colina para a próxima temporada. É isso que eu falei de negócio de caça às bruxas, né? Que não vai ter mais de 90% do elenco mandado embora, não vai começar do zero a montagem do elenco do Vasco. Eu acredito que muitos desses jogadores irão disputar a Série B, como também possivelmente pode ser o caso do Thales Magno, que está abaixo e não tem nenhum time aí interessado na contratação do jogador, e se tiver vai pagar um valor bem abaixo do que realmente o jogador poderia alcançar se estivesse jogando bem, né? Infelizmente, essa é a fase do Vasco. O Vasco cada vez sangrando mais e lutando aí até o final para não ser rebaixado. Mas os jogadores já entregaram a toalha, como a gente já viu. Somente o torcedor tem esperanças numa salvação do Vasco. Eu, particularmente, dando aqui a minha opinião sincera, eu não acredito na salvação do Vasco aí para permanência na Série A depois dos últimos jogos que eu vi. Se vencer o Corinthians, talvez eu mude de ideia, né? Porque realmente, cara, lá no fundo eu torço, claro, óbvio, pro Vasco ficar na primeira divisão. Mas eu assisto, eu tenho que ser realista com o torcedor vendo os jogos do Vasco, porque a gente tem uma ideia do que acontece no Vasco assistindo os jogos, cara. Se você não assiste os jogos, você não tem como afirmar se o Vasco vai ficar ou não na primeira divisão. Quem assiste sabe que o Vasco não tem condições nenhuma de vencer o Corinthians fora e quiçá ainda perde do Goiás na última rodada, dependendo talvez de si mesmo, para se livrar da zona do rebaixamento. Infelizmente, essa é a grande situação do Vasco, jogadores entregues, e infelizmente o Vasco caminha a largos passos rumo à Série B. E deixa aí nos comentários se você concorda com essa barca aí. 4 jogadores já podem dar adeus ao Vasco ainda, quem sabe, até mesmo nessa semana. Bom, e a fase do Vasco não é nada fácil, né? Tanto que o Romário saiu da sua zona de conforto para criticar o Vasco, né? O Romário, que historicamente nunca fala de Vasco, né? Eu vi ele só falando do Vasco naquela entrevista lá com o Leve esse ano, na época lá das eleições do Vasco, mas nada além disso, né? Muito poucas vezes a gente vê o Romário entrando aí no assunto Vasco da Gama, né? No Vasco atual. Essa semana o Romário detonou totalmente aí a diretoria do Vasco, detonou também o clube do Vasco, né? E o time, principalmente, né? Que o time está caindo para a segunda divisão. O Romário disse que o Vasco está uma bagunça, está todo atrapalhado, todo destruído, né, pessoal? Uma desorganização total, e ele criticou duramente mesmo. Não vou repetir aqui as palavras, infelizmente o YouTube vai desmonetizar o vídeo. Eu vou deixar o link na descrição para você ler aí o que disse o Romário. Ele também falou a respeito dos atacantes do Vasco que só fazem gols em time pequeno, né, pessoal? Eu senti que essa crítica foi obviamente pro Germancano, que perdeu o pênalti no último jogo aí contra o Internacional, um jogo grande, um jogo importantíssimo para ele balançar a rede. Eu entendi que essa foi a crítica, mas somente o Germancano faz gol no Vasco, né? O outro atacante que fez gol foi o Thales Magno, ele só fez gol nos clássicos, né? A não ser que o Romário esteja referindo aí ao Botafogo, ao Flamengo como time pequeno, né? Porque eu acho bem difícil. Essa é a grande situação, realmente eu concordo aí com o Romário. Poucas vezes eu concordei com o Romário, porque eu sei que ele é flamenguista, mas a gente sabe que realmente ele tem um carinho ainda, mesmo que de tão distante assim, ainda um carinho pelo Vasco. Ele já afirmou algumas vezes que o Vasco foi o time que ele mais jogou na sua carreira, mas o torcedor vascaíno lá no fundo sente que não é aquele mesmo carinho que outros ídolos têm pelo Vasco, né? Como Edmundo, como outros jogadores que demonstram amor à flor da pele pelo Vasco.
mas a gente sabe que realmente o Vasco tá essa bagunça, o Vasco tá essa zona e infelizmente caminha aí a largos passos para a zona do rebaixamento, pro rebaixamento de 2020 aí do Campeonato Brasileiro e disputará, quem sabe, a Série B em 2021. Deixa aí nos comentários se você concorda com o que disse o baixinho Romário, se você acha que o Vasco ainda tem chance de se livrar do rebaixamento e que nossos atacantes passem a fazer gols em jogos grandes, porque esses 2 jogos aí que faltam, meu amigo, é jogo grande. Se não vencer, caiu pra segunda. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos e forte abraço.